Oscar de filme internacional, que é pra pouquíssimas. Sou bicha do Paraná. Vai que Caio. Tá com fominha. Estranhos P.O. E você tá assistindo agora, né? Porque não é mais ouvindo, é assistindo o Critic Queers. Solta a vinheta, DJ. E é isso aí, voltamos mais uma vez para falar hoje de um filme belíssimo, babadeiríssimo, que já passou da época da gente estar aqui comentando. Mas enfim, coisas, né? Eu esqueci de pôr play ali no vídeo do fundo, eu vou fazer isso agora. Produção! Que filme é esse que a gente tá falando? Hoje a gente vai assistir, não, a gente vai comentar. I still here. Nossa, a gente rindo aqui, o filme é pesadíssimo, né? Mas hoje a gente vai falar de Ainda Estou Aqui, filme de 2024, do Walter Salles, o único banqueiro bilionário que a gente defende. Não sei, né, se a gente defende bilionário ou não, mas enfim. Hoje a gente vai falar de Ainda Estou Aqui, filme premiadíssimo brasileiro de 2024. E assim, como foi sua semana em São Paulo? Ai, minha semana em São Paulo, galera. Vocês acreditam que primeira vez desses últimos 3 anos que eu tô enviando obras pra um festival específico de NFTs e blockchain, e dessa vez eu consegui, entendeu? Fui convidado pra ir pra lá. Pra ir não, né? Fui convidado a expor. Fui por minha conta. É diferente. Vamos colocar uma aspas aí, né? É, eu ainda não tô nesse patamar artístico de tipo assim, né? A pessoa me pagar pra ir pra lá. Mas vai que algum dia. E fui lá, Mona, assistir as minhas obras. Inclusive, se você fuçar bem no YouTube aí, você encontra meus vlogs. Porque eu fiz vlogs lá, só não vou divulgar aqui. Quem for bom vai achar. Trans. Conclusão, que bom que sou eu que edito, né? Tem que se divulgar aqui, ó. O QR Code. Aponte a sua câmera para o QR Code que está na sua tela e descubra o mundo das criaturas de Strange P.O. Yes! Cadê meu cachê? Aqui, ó. Tá pago. E a sua semana, como foi? Ai, tá sendo assim, muito legal, porque tá um clima bem agradável em Curitiba, então doenças respiratórias estão aí, quem puder vai se vacinar, porque é importante, porque né, a gripinha tá aí, Covid ainda existe, querendo ou não, a gente gostando ou não, então vai se vacinar, mas tá sendo uma delícia, muitos eventos, né? Porra! Muitos eventos, essa semana é uma semana de muito, assim, Critic Queers, ó, inclusive vem uma surpresinha especial pra vocês, a gente não vai contar agora, vocês vão saber quando vocês assistirem, olha só. Então, bora dar o like, comenta, curte, compartilha, bota no churrasco da família na TV. Ah, e também, gente, não esquecem de seguir. Pelo amor de Deus, segue o nosso Instagram. Só isso. O resto, deixa lá existindo, mas segue o Instagram. Pode também seguir o TikTok, que eu sei que vocês gostam do TikTok. Então, vai pro TikTok, vai pro Instagram, @criticqueers_. É isso mesmo, gente. Se inscreve no canal aqui também no YouTube, se você tá chegando agora. Ai, não queria ser uma pessoa muito assim... Ai, por favor, se inscreva, mas, né, ajuda a gente a chegar em mais pessoas que podem gostar do nosso conteúdo. E é isso, sem mais enrolação, bora para o review. Bora para o review. Então, Ainda Estou Aqui, um filme de 2024, dirigido por Walter Salles. O elenco, Fernanda Torres como Eunice Paiva, o Celton Mello como Rubens Paiva. Muitas crianças. Muitas crianças. Você sabe ler e escrever? Sim, curta. Não comente. Aqui uma listinha básica de alguns prêmios do filme, que é do Festival de Veneza de 2024, como melhor roteiro. A Associação Brasileira de Críticos do Cinema, Ainda Estou Aqui, foi apontado como melhor longa-metragem brasileiro. No Satellite Awards, Fernanda Torres ganhou o prêmio de melhor atriz em filme de drama. O Globo de Ouro, Fernanda Torres ganhou o prêmio de melhor atriz de filme de drama. E Oscar 2025 ganhou a estatueta como melhor filme internacional. Então, gente, o negócio é barra pesada. A gente tá falando aqui, ó, de um filme que já nasceu clássico, porque foi distribuído fora do Brasil pela Sony Classic Pictures, que é uma parte da Sony que faz filmes de drama, filmes que não são blockbusters. Isso. Não é um filme de super-herói ou de ação. Uma parte mais assim, tem um je ne sais quoi, uma
coisa pra você assistir tomando um vinho bem gostoso, Uhum. comendo um rigatone, uma coisa. E muitos lenços do lado. E menina. muitos lenços do lado. Você não quer dar um resuminho pra gente do filme da galera? Claro, Pra eu galera? darei um resuminho. O filme é centrado na história da Eunice Paiva, casada com o Rubens Paiva, que era um político antes de ser um engenheiro, né? Um político antes da ditadura, que era afiliado do Partido Comunista. Ele era um engenheiro. E um dia chegam na casa dele, ali na década de 70, no Rio de Janeiro. Por sinal, nossa, que... Ui, que bonito. E levam ele, como a gente sabe, né? Porque é baseado em uma história verídica, ele não volta. E o filme é todo centrado na Eunice entendendo o que tá acontecendo, engolindo à força esse luto compulsório, porque tem diversos momentos do filme que mostra que ela já sabe o que aconteceu, mas ao mesmo tempo ela queria ter uma resposta concreta disso. Um filme que é bem centrado na família e como que é a relação deles, até mesmo sem o pai. Não vou perguntar o que você achou do filme, mas como que o filme te impactou, assim, de forma geral? Eu acho que tem duas coisas que me impactaram desde o início, assim. Fernanda Torres, no caso, que interpreta a Eunice, desde o começo, ela é um personagem um pouco mais sério, apesar de o núcleo familiar ser extremamente feliz. Ela sempre tem um olhar pro fundo, assim, pra fora da tela. E algumas das vezes a câmera mostra o que ela tá olhando e é sempre a polícia passando ou alguma coisa assim que ela já tá sentindo. Eu amo também que o filme, ele dá várias pistas falsas, assim, do que vai acontecer, do que tá acontecendo. E também uma nostalgia gigantesca. Eu não sei, eu me senti na época que não tinha internet, por exemplo, de como a família reunia, como as coisas aconteciam. Como era diferente, né? Tem uma cena que eles estão todos reunidos na casa, e daí os filhos colocam uma música em francês, que se eu não me engano é do pai da Charlotte Gainsbourg. Acho que é. Tá todo mundo feliz ali, quer trocar receita, quer conversar. E você falou uma coisa muito legal, que ela sempre vê pra fora da tela e sempre tem esse corpo estranho, que é o militarismo, em um lugar que é muito bonito. Uma das coisas que mais me pegou no filme, assim, falando de questões mais técnicas, é a fotografia, porque a câmera anda muito com os personagens. Só que quando a gente vê um filme de Cannes, por exemplo, tem diretores que gostam de colocar a câmera, sei lá, no ombro e sair andando, daí fica aquela coisa tremida. E nesse filme não, a câmera anda, mas ao mesmo tempo ela tá sempre muito estática. Tem pouquíssimas partes que eles usam esse método da câmera movimentar como se fosse o corpo correndo, mas pouquíssimas partes, e isso bem no início, né? Quando a galera tá voltando da praia, por exemplo, com o cachorro, tem a câmera seguindo como se fosse uma pessoa correndo junto com as crianças ali, a câmera da mesma altura das crianças. Como se a gente estivesse indo contar também que vamos adotar um cachorro, sabe? O Pimpão. E o Pimpão. Nossa, né? Spoiler. alert. O Pimpão, inclusive, vai de base. Já vou comentar essa parte. Que tem gente lá observando a casa, né? Porque Rubens Paiva foi levado. E ficam dois homens vigiando a casa pra ver quem entra, pra ver quem sai, né? E uma tarde, assim, um carro pega o cachorro. E como se, tipo assim, o cachorro fosse o menor dos problemas. Porque a Eunice vê o carro que atropelou o cachorro indo embora. E ela só tem vontade de estourar a cabeça da galera que tá vigiando a casa faz tempo. E com razão. E com razão. Parece que ela tá carregando tanto problema que o cachorro ali é o mínimo. E ela vai lidar com aquilo da forma mais rápida possível. E eles, né, enterram o cachorro e tal. Muito assim, meu Deus do céu, que coração, que coluna que essa mulher teve, né, pra aguentar tudo isso sozinho. Enfim. Imagina que é numa época que, assim, as coisas mudam, né, como sociedade, mas dá a entender que o marido era o provedor total da família. Então, quando ele desaparece, ela vai em um banco e ela não consegue sacar dinheiro, porque não tem a assinatura dele. É muito interessante como parece que todo mundo à volta dela sabe o que aconteceu, mas ela não consegue externar aquilo. Porque também é uma questão de não aceitação, né, do que estava acontecendo. Porque imagina, invadem tua casa, levam uma pessoa que faz parte da tua vida e simplesmente ela não volta mais. E era isso que acontecia na época da ditadura. Tanto que a gente vê, até falei pro Estrange isso antes, que é um recorte muito específico, né, da história da Eunice Paiva, que foi contada no livro, né, porque é baseado em um livro do Ainda Estou Aqui, do Rubens Paiva Filho, e é um recorte do que aconteceu com uma família de classe média. Mas o que mais não deve ter acontecido com famílias que não eram de classe média? E a gente não sabe, porque foi tudo
desovado, literalmente, e não se teve justiça, né? Demorou muito pra conseguir justiça em relação a tudo aquilo que acontecia. Pra poucos, né? A gente vê que a Eunice faz a faculdade de direito dela, e ela continua correndo atrás pra que tenha pelo menos uma resposta, e ela fica feliz quando ela tem o atestado de óbito em mãos. Sim. Que é uma cena muito triste, porque não é uma cena pra demonstrar felicidade, mas pra ela foi um peso que ela carregou ali que se dissolveu de alguma forma. Ela venceu uma guerra, querendo ou não, né? Porque a gente vê também no filme esses, vou chamar de campo de concentração que a galera levava, era literalmente qualquer pessoa. Eles botavam um livro de fotos de quem a polícia achava que era comunista ou de alguém que eles achavam que já foi malfeitor, vamos dizer, né? E você poderia ter escrito um poema e pronto, acabou pra você, comunista, vagabundo, vai morrer. E aí eles mudam, ela fica algum tempo presa lá e na minha percepção eles mudavam as fotos das pessoas todos os dias, tipo, se ela não encontrou ninguém no primeiro dia que ela conhecia, no segundo dia ia ter outros tantos fotos, daí a foto dela vai estar incluída, a foto do marido vai estar incluída, depois no outro dia a foto da filha vai estar incluída, então eles manipulavam tudo de uma forma que ninguém Horrível. sabia de nada. E era matança deliberada, vamos dizer assim. É muito louco também porque meus pais são no interior, minha família é no interior, e quando eu falo de ditadura com eles, eles não têm memórias assim tão brutais, vamos dizer. Então, saber realmente ali, seguir uma história real do que aconteceu e ver essas partes assim que realmente pouca gente viu, vamos dizer, é muito louco. É pesado. Também cai uma chave, né? Sobre o país. Cai uma chave sobre o país, com toda certeza. E a gente vê A gente vê, não. A gente tá aí faz o quê? Uns 6, 7 anos vendo um negacionismo extremo em cima da ditadura e pessoas que falam assim, ai, mas não me afetou. Então, ai, Época eu boa. acho que não era assim, porque onde eu morava era sossegado, mas era onde você morava. Não é porque você não foi afetado diretamente pela ditadura que significa que ela não aconteceu e que não foi um período horrível da nossa história. E que a gente sim tem que lutar contra uma nova ditadura, né? Exato, e por isso que esse filme é tão importante. O Agente Secreto também tá trazendo esse tema. Eu espero que mais e mais filmes tragam esse tema, porque é importante que a gente não esqueça a nossa própria história. Eu não queria falar que o filme é bonito, porque é uma história muito forte, mas a maneira como o Walter Salles dirige, pra mim, assim, é estranho que traz uma certa leveza dentro de um assunto que não é nem um pouco leve, porque a gente consegue acompanhar a Eunice Paiva e, assim, a Fernanda Torres tá magnífica no filme, não tem como, não existe comparação. A gente sabe que quando se trata de prêmios internacionais, obviamente que, né, vão priorizar as pessoas do país que tá dando prêmio, isso é um fato. Tem outras questões, né? Pela idade, pela cor de pele, enfim. Mas Assim, não vamos entrar nesse mérito. é uma pessoa da América do Sul, né? Tem uma gama de questões aí que a gente pode entrar. Mas a maneira como ela interpreta, até essa questão dessa frieza dessa personagem, porque ela realmente é muito séria. Você consegue sentir ela se desestabilizando ao mesmo tempo que você consegue sentir que ela não pode desestabilizar. Ela tem que manter aquela postura porque ela tem 5 filhos e ela precisa abraçar todo mundo. Ela se torna a base, né? É um filme, eu diria, que a gente chora pelo personagem, porque, não sei você, mas eu chorei horrores vendo esse filme. Eu chorei, não foi desde o começo ao fim, mas talvez desde os 20 minutos pra frente. São partes assim que, nossa, e a Fernanda Torres, né, traz uma sensação de angústia também, e que a gente, não sei, eu pelo menos desmoronei chorar em diversas situações em que ela tava assim. Sabe? Tecnicamente, o filme é belíssimo, realmente. A montagem também do filme, escolhas de take, a coloração do filme, que é um pouco esverdeada, claro que traz essa questão do tempo, né? Porque se passa em 74, né? Se não me engano. 74. Se passa em 74, então a cor, além de ajudar nessa questão de você voltar ao tempo vendo a imagem, ela ajuda numa melancolia também, porque no começo é muito verde e vermelho. São cores assim que aparecem muito. O verde me traz uma calmaria, ao mesmo tempo uma esperança, e o vermelho me traz, sei lá, muita atenção e tensão. Tanto que o Rubens Paiva tem várias vezes que ele tá usando vermelho. Então, né, a gente foca, mesmo que a história do filme não seja
focada nele, a gente foca nesse personagem. Porque, enfim, é uma peça, a peça principal do filme. Muito gostoso essa questão da câmera. O final ali também, né, que a câmera sai de dentro de casa, a casa vazia. Essa questão de takes longos ajuda bastante pra mim, pra entrar, né, na cabeça das coisas, assim, pra sentir e vivenciar tudo. A escolha de música, né, Ai, várias a músicas, trilha sonora, assim. uma delícia de ouvir. É muito legal a dinâmica da família com música também, porque tá todo mundo envolto de música dentro da casa. Não sei se torna uma válvula de escape, mas se torna um ponto ali pra eles em algum momento, porque tem a filha que tá em Londres, né? E tá mandando cartas, falando que conheceu o Gilberto Gil, que tá comprando disco pra todo mundo. E eu sinto que a Eunice era uma espécie de ponte, assim, entre o marido e os filhos. Talvez por isso dessa seriedade dela, não posso afirmar. Mas tem um curso de crítica já, então talvez possa afirmar sim. E como a coisa se desenvolve, você mesmo falou que você chorou em vários momentos. Eu não cheguei a chorar, mas não tem como não se emocionar e como talvez não se colocar no lugar da personagem. Porque assim, a gente tá vendo um filme que é uma reprodução, ainda mais que veio da mente de um adulto, mas que teve todos aqueles eventos acontecendo quando criança. Então ele reproduzia o que ele via da mãe, né? Não é uma história da mãe sendo contada do ponto de vista dela. Mas a Fernanda Torres consegue fazer com que a gente entenda minimamente todos os sentimentos e toda a onda, até de ódio mesmo, que ela tem, porque tem um momento que ela dá um tapa na filha e depois ela fica estática e dá pra perceber que ela não queria bater na filha, ela queria bater em quem levou o marido dela e não trouxe de volta. Ai, Fernanda Torres, assim, a gente te ama. Filha também da Fernanda Montenegro, que em 2 minutos de cena consegue... Ai, não me cabe palavras pra descrever o que é o final do filme. É muito doido, sei lá, é desconcertante o final. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tá todo mundo ali ainda vivendo alguma coisa, algum resquício disso, por mais que não pareça, né? E como é doido, porque o convívio da família já mudou também, né? Depois do advento da internet, depois de muitas coisas, todo Sim, mundo já né? tá com filho. Todo mundo não, né? Mas enfim, tem algumas filhas que já têm filhos. E não é mais a mesma relação familiar, assim, de antigamente, que também mostra no filme de uma forma muito certeira, muito gostosa. Nossa, você trouxe um ponto muito assim, né? É babá. Porque a gente, de certa forma, consegue... A gente acompanha 3 períodos da Eunice, né? O período que o marido é levado, depois o período ela já como formada em direito e exercendo não só a profissão, como também aparentemente sendo professora ou dando palestras em universidades. E depois o período da velhice dela. Dá pra perceber que a dinâmica muda, a casa muda. Sim. A casa fica menor, com espaço mais só pra ela. E depois os filhos deixam ela na sala, né? No final do filme, porque ela teve Alzheimer, né? Então, várias questões. E a dinâmica muda e a gente consegue entender por que ela tá mudando. Com os adventos de tudo que vem, assim. Enfim. A sociedade muda e o filme mostra isso também, além de contar a história. Como que pode um filme englobar tanta coisa e de uma maneira tão simples? Com uma fotografia tão linda, com uma cor tão linda, com uma música tão linda, com um roteiro lindo E atuações, atuações impecáveis. Inclusive tem um ator de Curitiba, né? O Luiz Bertolazzo, que faz o cara que chega invadindo a casa lá. Ele é daqui de Curitiba. Parabéns, Luiz, você arrasou também. Fiquei com um pouco de raiva de você, tá bom, Luiz? Mas eu entendo que é o seu personagem. Nem vamos entrar nesse ponto, ainda mais hoje. Considerações finais. A minha consideração é 10 de 10. Vale muito a pena assistir. Perfeição. Deveria ter levado mais Oscars. 10 de 10. Não tem como não ser 10 de 10. É um filme que é muito simples à primeira vista, mas ele engloba muitas questões e principalmente retrata um momento do nosso país, da nossa história, que não foi um momento bom, mas mostra a força da mulher perante a uma situação tão horrível. E assim, Fernanda Torres, né? São tantos sentimentos que a gente vê ali no filme, são tantos sentimentos que ela transmite, que a gente consegue sentir na pele o que ela tava passando e consegue sentir na pele o que é uma ditadura. Sim. E o porquê que a gente tem que continuar lembrando da história do nosso país para que isso não se repita. Lembrando que o filme está disponível na Globoplay. Acredito que na Prime Video também. Enfim, você vai achar o filme de alguma forma. Faz uma pipoca e vai assistir esse filme que é importantíssimo.
E é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários se você já assistiu o filme, o que você achou. Também deixe o seu like. Não esqueça de seguir a gente neste canal e também no Instagram. Qualquer coisa, ativa esse sininho para você não perder mais novidades. Taca o dedo nesse sino. Blim, blim. E é isso. Biju, biju. Folia do.